Olá, boa noite. Olá. Fixei. Boa noite, bem-vindos. Aprendi ontem a fixar. Vou colocar aqui uma musiquinha. Bem-vindos. Olá. Hoje nós vamos falar de constelação como filosofia de vida. E a música, para combinar com boa noite, combinar com o tema, né? Que é tomar pai e mãe. Oi, Gu. Boa noite. Tô falando que eu aprendi ontem fixar aqui o tema da live, que eu não conseguia. Vamos falar sobre constelação como filosofia de vida. Estão ouvindo a música? São crianças como vocês. O que você vai ser quando você crescer? Essa música é de verdade uma lição, né? Muito boa a música. Muito boa essa música. Boa noite para vocês que já estão aqui. Muito obrigada pela presença. Vamos falar de tomar pai e mãe. Eu quero primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite, né? De estar aqui falando de constelação familiar. E eu trago a constelação como filosofia de vida. Agradeço mais uma vez o Gustavo, o Fabrício e a Márcia pela oportunidade, pelo convite. E sempre com muito respeito e honra essa casa, né, do Reprogramando Hábitos. Eu começo esta live. No encontro da semana passada, já tivemos um encontro falando sobre constelação, onde eu fiz algumas ponderações, né, sobre o conceito da constelação. Eu trouxe, né, os 3 princípios de pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Hoje a gente vai falar de tomar mãe e pai, e aí eu vou falar dessas 3 leis neste exercício, né, de tomar mãe e pai. Porque eu falo um exercício, porque tomar mãe e pai é realmente um exercício diário. Não é assim, sabe? Da noite para o dia. Bert Hellinger, o alemão que criou as constelações familiares, ele morreu, acho que aos 92 anos, acho que é isso. E um pouco antes do falecimento dele, ele fez uma constelação, ele foi constelado para olhar para uma questão e que ele achava que não tinha algo bem resolvido e estava relacionado com a mãe dele. Então vejam, o criador das constelações familiares, com mais de 90 anos, estava passando por uma constelação. É realmente um exercício diário, realmente significa para mim que a gente sempre pode estar melhor do que ontem, a gente está sempre em evolução, né? Não sei se vocês já estiveram, quem está aqui hoje, não sei se esteve aqui na semana passada, você já sabe o que se conhece constelação e podem fazer perguntas, tá bom? Estamos aqui para responder. O Gustavo está aqui assessorando também para ajudar, para tirar as dúvidas de vocês também. Por que eu falo, trouxe esse tema pai e mãe? Porque pai e mãe é a nossa base, né? Imagina nós como casas e somos construídos por
somos casas construídas por emoções, por sentimentos. Não tem ninguém aqui que não tenha sentimentos, que não seja movido por emoções, né? E medo, tristeza, alegria, todos nós sentimos, não é verdade? E assim também não há ninguém aqui que não tenha nascido de um homem e de uma mulher, cheio de emoções, cada um deles. E como eu olho para o meu pai e para a minha mãe, é como eu vou olhar para a minha vida. Eu sou uma casa, né? Uma casa construída de emoções e sentimentos, e a minha base da minha casa, o meu alicerce, é o meu pai e a minha mãe. E esse alicerce, ele precisa ter uma excelente fundação. Quais são as minhas raízes, né? Eu preciso olhar para as minhas raízes. Eu preciso saber de onde eu venho, como é a minha história e como eu me relaciono com essa base, como eu me relaciono com essa história. Essa forma, como a gente, boa noite, bem-vindas. Como eu aprendo a me relacionar é com os meus pais, e assim eu vou me relacionar nas outras áreas da minha vida. Então, Bert Hellinger, ele traz que, como eu olho para os meus pais, eu olho para a vida. Como eu me relaciono com os meus pais, eu me relaciono com a vida. E eu gosto de trazer a maioria das nossas dificuldades, das nossas limitações, está relacionada com esta base, com esse relacionamento com os nossos pais. E eu gosto que a constelação, ela traz esse despertar, ela traz essa luz que falta, sabe? Onde a gente não está conseguindo enxergar o porquê isso sempre me acontece, o porquê isso sempre se repete na minha vida, por que eu sempre acabo fazendo isso, por que eu tenho medo disso ou daquilo. E às vezes tá no inconsciente, não tá no nosso consciente. E a constelação, ela vai trazer a consciência exatamente aquilo que estava no nosso inconsciente. Então a gente vai o quê? Despertar. Essa palavra, para mim, despertar, é meio que uma provocação, na verdade. Porque para mim o despertar, como que eu vou dizer? Eu acredito que a gente vive, a gente já sabe? A gente já sabe aquilo que precisa ser feito. Por exemplo, né? Eu sei que para emagrecer eu preciso me alimentar de maneira saudável, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente está vivendo numa experiência humana, vamos dizer assim. E o que tem de mais difícil nessa experiência é saber, difícil não, de maior desafio é saber se relacionar. E, como eu disse, nosso primeiro relacionamento é com os nossos pais. É com eles que a gente aprende a se relacionar. E esse relacionar, para mim, eu não sei qual é a sua crença, no que você acredita, mas eu faço uma analogia com me relacionar é amar ao próximo como a ti mesmo. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas isso para mim, Elaine, explica o porquê uma das maiores experiências que a gente pode viver é se tornar pai ou mãe. Tem um bichinho aqui. Tá fazendo sentido, gente? Quero saber. Vocês não querem falar, então me dá um coraçãozinho aí pra eu saber se tá fazendo sentido, por favor. Oi, Paty. E aí, por que, gente? Quando a gente se torna mãe, pai, né? A gente ama tanto aqueles filhos, os nossos filhos. E esse amar o próximo como a si mesmo é exatamente nessa posição de mãe e pai, onde você vai conseguir exercitar e sentir o que é isso. Faz sentido isso pra vocês?
porque isso é uma analogia que eu faço, tá? E já viram, como é que fala? O avô dizendo, melhor que ser pai e mãe é ser avô. Porque ele tá vendo o sucesso do filho. Ele tá vendo que a vida que ele criou, ela está sendo transbordada. Tem um texto do Bert Hellinger que ele fala assim, ai, cadê? Eu queria tanto ler para vocês. Vou ler esse poema aqui, que ele é maravilhoso para vocês. Pelo amor que meu pai me deu, nada dei. Em criança eu não soube avaliar o presente. Homem feito, fiz-me duro como homem. Meu filho vai se tornando adulto, amado com desvelo. Como nenhum outro, sempre no coração do pai. Dou o que outrora recebi aquele, de quem não descendo e nada recebo em troca. Quando ele se torna homem e pensar como homem, seguirá como eu o seu próprio caminho. Vê-lo-ei, sem nenhuma inveja, transmitir ao filho o amor que lhe entreguei. Meu olhar segue o jogo da vida, até as profundezas do tempo, cada qual arremessa sorridente a bola de ouro, e ninguém a devolve às mãos daquele de quem ela partiu. É um poema, não é do Bert Hellinger, é um poema de um outro alemão, não vou nem tentar falar o nome dele, porque é muito difícil, mas é um poema que ele traz exatamente o quanto a gente passa adiante a vida que nós recebemos dos nossos pais. Bom, como o sentido é sentir, eu vou convidar vocês para fazer um exercício. Vocês topam fazer um exercício? Quero saber se vocês topam, dá um ok ou dá um coraçãozinho. Preciso saber se vocês topam fazer um exercício. Esse exercício é o seguinte, eu quero que primeiro vocês pensem quem é a sua família. Quem é a sua família? Para mim, né, pode ser que a minha família seja eu, meu marido e meus filhos. Ai, que legal. Vai pensando, então, quem é a sua família. Pode ser que a minha família seja eu e meus filhos. Pode ser que a minha família seja eu, meus pais, meu marido e meus filhos. Eu e meu marido, eu e meus pais. Quem é a sua família? Quando você definir quem é para você a sua família, eu quero que você pegue alguns objetos, um objeto para cada representante da sua família. Então, por exemplo, vou fazer junto. Eu pego aqui qualquer coisa: lápis, caneta, clipes, post-it, sei lá, qualquer carregador, celular, óculos. Então talvez eu pegue assim, ó, este para me representar, vou até por aqui. Vou pegar o carregador. Esse exercício é muito bom. O carregador eu vou colocar com o meu marido, um filho, o meu bebê não nascido, nosso bebê, minha filha. Um item, um objeto representando cada pessoa da minha família. Conseguiram pegar? Conseguiram identificar quem é a família de vocês? Querem ir colocando aqui pra mim quem é a sua família? Alguém tem dificuldade de saber quem é a minha família? Quando eu perguntei pra você quem é a sua família, você pensou em você? Você pegou um objeto para representar você? Queria saber. Quem não pegou um objeto para representar você mesmo, faz aí alguma coisa, coloca um ok assim, ó. Põe eu, sabe aquela mãozinha levantada? Para eu saber que você não pegou.
você que não pegou, olá, gente, boa noite, bem-vindos. É importante você observar o quanto que vocês, meus pais, irmãs, sobrinhos, você se pegou? O quanto que você olha para você? Onde você está? Em primeiro ou em último lugar? Você olha primeiro para os outros ou para você? Não pensei em mim. Tá vendo? A gente está fazendo um exercício e eu pedi para você primeiro pensar quem é a sua família e aí identificar, então, sei lá, eu, meu marido e meus filhos, eu e meus pais, eu e meus filhos. E aí você pega um objeto para representar cada pessoa da sua família, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, meu marido, eu, meus filhos. Aí eu quero que você coloque aí na sua frente as pessoas, que você monte a sua família da forma que você quiser. Quem você vai colocar primeiro, quem você vai colocar do seu lado direito, quem você vai colocar do seu lado esquerdo, quem você vai colocar atrás, na frente. Não sei, você que decide. Eu quero que você monta a sua família. E aí você vai deixar a sua família montadinha e eu vou começar a falar aqui dos pais e da família, tá bom? Tá legal? Depois que a gente fizer isso, eu vou falando. No final, eu vou pedir uma coisa pra vocês. Eu quero que vocês tirem uma foto da família de vocês e coloca aí nos stories e marca o Reprogramando Hábitos e marca elainetaveira.adv, que é a minha página. Acho que ela não ficou aparecendo aqui. elainetaveira.adv, que é o meu perfil. Aí você marca esses dois perfis, tá bom? Que eu quero ver a família de vocês, como que vocês montaram. Por quê? Você ter esquecido de você já é algo para que você precisa olhar. Você tem o hábito de primeiro olhar para os outros. Entende? A profundidade disso, o quanto o simples fato de você pensar na sua família já faz diferença, né? Já traz uma certa consciência, tá bom? Então, assim, onde está os seus pais ou o seu marido, né, quando você montou a sua família? Por que eu falo isso? Vamos começar a falar primeiro do pertencimento. Quem pertence à família? Todos têm o direito de pertencer. Essa é uma das leis sistêmicas. Então, a mãe, o pai, os filhos, o marido, os filhos não nascidos, os abortos espontâneos ou provocados, os tios. Você não precisa colocar todo mundo aí agora, tá bom? Montou sua família, eu quero saber quando... Eu quero ver a sua família do jeito que você pensou logo quando eu falei. Isso que é importante. Agora vocês vão tendo alguns insights conforme eu vou falando, tá bom? Então, assim, todos pertencem. Pertencem também as pessoas que contribuíram com a minha família de maneira benéfica ou não tão benéfica. Ou nada benéfica, né? Ou talvez, por exemplo, se o seu pai ou sua mãe teve um relacionamento extraconjugal. Esta pessoa pertence ao seu sistema familiar. Pouco complexo, não vou entrar só nessa relação, nós vamos falar na semana que vem de relacionamentos, e aí a gente fala disso. Mas essa pessoa pertence ao seu sistema familiar. Quem mais? Alguma pessoa que, por exemplo, você causou um acidente ou ela causou um acidente com você, com alguém da sua família, né? Eu tenho na minha família caso de atropelamento, né? Se você atropelou uma pessoa ou essa pessoa que te atropelou, eles fazem parte do seu sistema familiar.
Não é que ele é sua família. Ele faz parte do seu sistema. Ele te serviu para alguma coisa. Algo você aprendeu com aquela situação. Seja ela benéfica ou não. Alguma coisa aquilo te trouxe de aprendizado. Então todos pertencem. E o que nós fazemos? A gente vê muito exclusão de pai, né? Às vezes até exclusão de mãe. É mais comum ver exclusão dos pais. Principalmente quando há o divórcio e a mãe não deixa o filho conviver com o pai. Tem um filme que chama Família de Dois, Família A2, alguma coisa assim. E a mãe abandona a filha com o pai e vai embora. E ele não deixa ela esquecer a mãe de maneira alguma. Ele a todo momento faz ela saber que aquela mãe vive nela. E isso é muito importante, porque nós somos metade pai e metade mãe. E quando eu falo que todos pertencem e que não aceita a exclusão, eu não falo, eu trouxe para vocês as pessoas da família, mas também tem os comportamentos. Eu não posso excluir os comportamentos. Então, por exemplo, se o meu pai é alcoólatra, este comportamento dele, né, eu não posso, quando eu excluo, eu estou excluindo ele. E a gente faz exclusões de bobeira, assim, de maneira automática, sabe? Às vezes, sei lá, seu filho está fazendo alguma coisa e você diz, não vai puxar seu pai, hein? Não vai fazer isso igual seu pai. Tinha mesmo que puxar seu pai justo nisso? E isso é uma maneira de você excluir aquele comportamento, porque você está julgando, você está criticando a forma do outro fazer alguma coisa. Então, precisa tomar cuidado. Tá fazendo sentido, gente? Vai me falando. Como que você olha, como que você fala também para os comportamentos. E aí talvez você pense, mas o meu pai nunca foi presente, mas a minha mãe sempre esteve ausente, ela trabalhou demais e não parava, não estava em casa, não cuidou de mim. Aí é que tá. Você precisa olhar para este pai, olhar para esta mãe e saber que eles te deram a vida. E essa vida vem como, por exemplo, eu gosto de falar da nascente de um rio, sabe? E aí a gente vai entrar aqui na outra lei, que é da hierarquia. Então a sua vida você recebe como um rio, pensa, da nascente que cai essa água e ela chega, oi, minha tia, gente, bem-vinda. Ela chega até você e você recebe essa vida. Se você tentar chegar aqui, nos seus pais, para ajudar, ou quanto mais você julgar, quanto mais você criticar, você vai estar nadando contra o fluxo. Porque vocês conseguem entender isso que eu tô falando? Vocês vão estar nadando contra o fluxo. Isso cansa. Vocês não vão estar seguindo o fluxo da vida. Não vão estar como, sabe, a água, a corrente, a correnteza. Também vamos falar disso nos relacionamentos, mas assim, a água ela flui, tendo curva ou não. A água ela passa sem se prender nas raízes. A água flui, a água vai. Entende? Então vocês precisam se deixar com confiança, se levar por essa água da vida. E quanto mais você fica ali preso, olhando para os seus pais, julgando,
criticando, e eu digo julgando e criticando não recebi o suficiente. Lembra, nós falamos na semana passada, eu falei aqui, você permanece naquele lugar de criança dizendo, eu não mereço, eu não consigo, ninguém me escuta, eu falo sozinha. Só que você está olhando para onde? Ali para o seu pai e para sua mãe, buscando reconhecimento. E quando eu falo que é da hierarquia, porque o seu pai e a sua mãe, eles vieram primeiro. Vou pegar aqui, cadê? Seu pai e sua mãe vieram primeiro. E eles te deram a vida. Cadê? Aqui. Seu pai, sua mãe e você. Deles, você recebeu a vida. Se você acredita que pode passar a vida cuidando deles, você vai estar aqui, ou talvez aqui no meio entre eles. O seu lugar fica desocupado. Entende? Aí o que acontece? Alguém lá da frente, talvez um filho, um sobrinho, ele vai ocupar o seu lugar. E aí tem uma identificação. Já assistiram aquele desenho, né? Viva a Vida é uma Festa? Em que um tataravô estava sendo esquecido. E aí uma criança, né, que nasce e quer ser cantor, porque aquele tataravô, ele era cantor. E na família, por conta... Assiste o desenho que vocês vão entender. Por conta do que aconteceu na vida do tataravô, por conta da música, estava proibido falar de música, de ser músico. Então eles não deixavam aquele neto falar da música. Até que, quando aquele tataravô foi incluído na família, mesmo com tudo que aconteceu, esse neto pôde voltar para o seu lugar e seguir a vida. Esse desenho é lindo, né? E traz muito dessa relação, porque os mais novos não podem interferir nos assuntos dos mais velhos. Dos seus pais você recebeu a vida e isso é suficiente. Mesmo que um deles não estivesse presente, mesmo que essa relação não tenha sido muito saudável, aí você pode dizer para mim, o nome do desenho é Viva a Vida é uma Festa. Você pode dizer, você não sabe o que eu passei, você não sabe como foi a minha vida, para dizer que eu preciso tomar os meus pais. E aí eu digo para você assim, ó, por que eu falo tomar os meus pais? Porque deles você recebeu a vida. Só que a vida, ela precisa ser tomada. O que é tomada? Eu tenho 2 bonecos. Eu te dou, olha, trouxe esse boneco para te dar. Aí você recebe esse boneco e fala, nossa, legal. Mas ela tem o cabelo preso, né? Ela podia ter um cabelo solto. Ela tem um sapato vermelho, não gosto de vermelho. E recebe. Aí eu te dou um boneco. Este boneco. E você fala, nossa, um boneco. Você lembrou de mim. Não importa se ele tem cabelo preto ou amarelo, se ele tem calça azul ou vermelha. Você toma isso para você como algo que não tem como você retribuir. Porque você sente na sua alma, sabe? Todo aquele carinho. E a gente tem o costume o hábito, vamos dizer, de julgar, de achar que a gente não recebeu o suficiente, de achar que podia ter sido melhor.
que aquilo que meu pai me fez não tem perdão, que aquilo que minha mãe me fez, me falou, não tem perdão. E aí eu comecei falando, amar ao próximo como a si mesmo. E que um dos maiores exercícios é a gente ter os nossos próprios filhos. Se você que está aqui assistindo é pai e mãe, você sabe o que é ter o amor pelos seus filhos. Como você pode julgar ou achar que não recebeu o suficiente dos seus pais? Como você pode criticar o amor dos seus pais? Porque a gente está numa postura de exigência, de exigir aquilo que eles não tinham para dar, exigir aquilo que eles não podiam dar, porque talvez eles não tiveram para dar. Eu atendo algumas pessoas e eles falam, mas ele não sabe ser pai, ele não quer ser pai, ele está sempre ausente. Aí eu pergunto, e o pai dele? E a resposta sempre é, não sei. Ele nunca conviveu com o pai. Entende? Então, a gente não pode querer que os nossos pais nos deem aquilo que eles não tinham para dar. E Bert Hellinger, na constelação familiar, o que ele traz é que o simples fato deles terem se unido e falado sim para a nossa vida já é o suficiente para sermos gratos pela vida. Hoje o Fabrício fez uma live aqui no Reprogramando Hábitos, é bem curtinha, acho que uns 15 minutos, e ele falou do hábito que a gente tem de julgar. Quanto que nós passamos a nossa vida julgando tudo aquilo que a gente foi, tudo aquilo que a gente quer, a nossa história, a nossa infância. E aí você tem a escolha de permanecer neste lugar de crítica e julgamento, ou de simplesmente saber que a vida que você recebeu, ela é suficiente para que você, no seu lugar de adulto, cuide da sua própria vida. Só que para isso, eu preciso realmente me conectar com essa base, com as minhas raízes, com a minha fonte, e saber que ali está a minha força, porque foi exatamente deles, ali, sabe, naquele encontro, onde teve a fecundação, é ali onde existe o grande sim. Se você parar para pensar, eles podiam ter decidido pelo aborto. E eles disseram sim. E garantiram que você chegasse aqui com vida. E aí, por muitas vezes eu mesma, vou falar de mim, quantas vezes eu me peguei falando assim, você apanhou? Você não sabe o quanto eu apanhei. Você não sabe o que é apanhar. Porque eu apanhei de tamanco de madeira. Sabe o que é apanhar de tamanco de madeira? E aí quando você faz isso, você está elogiando, você está agradecendo a sua vida ou você está criticando? Quando eu tomei consciência, é por isso que eu disse que a gente faz de maneira automática. Sabe aquela que eu falei mais no início? Não vai puxar isso do seu pai. Porque a gente faz isso em relação aos nossos pais também. E aí quando eu tomei consciência do quanto eu, na verdade, criticava, ao invés de falar, por que será que eu apanhei? Se eu não tivesse apanhado, como teria sido? Não sei. Eu sei que eles fizeram o que eles sabiam fazer, o que eles podiam fazer. Eles fizeram aquilo que eles tinham para mim. Eles me deram tudo o que eles tinham para dar. E a vida que eu recebi é
suficiente. Então aqui a gente fala da hierarquia, onde eu não posso interferir na relação dos meus pais, ou no pertencimento também, que eu já falei, onde todos pertencem. E aí você vai olhando aí para sua família que você montou e diz para mim, você colocou o seu pai e sua mãe? Você colocou, talvez, se você teve um aborto, esse bebê que não nasceu? Eu montei a minha família para vocês e eu coloquei meu marido, eu e meus 3 filhos. E eu falei, o meu bebê que não nasceu. Nós tivemos aqui um aborto, né? E ele tá aqui, porque ele faz parte. Ele é o segundo filho e minha filha, que veio depois, é a terceira. E toda essa inclusão que a gente vai fazer, as exclusões que nós vamos fazendo, ela vai refletindo nos nossos relacionamentos. Então, por exemplo, quando eu acho que eu não tive o suficiente dos meus pais, eu vou pro meu trabalho e olho pro meu chefe e acho que ali eu vou receber aquilo que eu não recebi dos meus pais. E aí, quando eu não recebo ali o reconhecimento que eu espero receber, que é minha expectativa, eu acabo ficando insatisfeita com o meu trabalho. E na verdade, né, eu estou insatisfeita com os meus pais. Então eu recebo, eu faço atendimentos que a pessoa chega e diz, eu queria que minha mãe fizesse mais coisa, minha mãe é muito parada. Ela podia fazer tanta coisa. E aí eu digo, o que ela podia fazer? Ela podia viajar, ela podia ser voluntária, ela podia fazer um curso de alguma coisa. Tá. Pra quem isso faz sentido? Como está a sua mãe? Minha mãe vive lá casada com meu pai, sem fazer nada, infeliz, daquele jeito. Aí, quanto tempo faz que sua mãe é casada? Minha mãe faz 40 anos que ela é casada. Faz 40 anos que sua mãe vive infeliz. Mas é porque minha mãe não sabe quantos anos a sua mãe tinha quando você nasceu. Você acha que ela viveu todo este tempo sem saber o que ela fazer alguma coisa, viver? Você, agora, que chegou muito tempo depois, sabe o que é melhor para ela? Entende como a gente interfere na vida dos nossos pais? E outra coisa que acontece é que a gente tenta salvar. Quando eu trago um exemplo desse, eu vejo que é tentar salvar os pais, tentar cuidar dos pais. E aí eu entro na outra lei, que é a lei do equilíbrio, que eu disse para vocês, onde o equilíbrio de troca entre dar e receber, né? E na relação de pais, não há essa troca. Não, é uma relação que vive desequilibrada. Porque, como eu disse, dos pais você recebeu a vida. E a vida não tem como você retribuir. Então, num relacionamento, que a gente vai falar semana que vem, acontece entre duas pessoas adultas, né? Onde um dá, quem recebeu tem o instinto de querer retribuir. Esse instinto é um instinto mesmo. Então, você recebe dos seus pais a vida. E tem muita gente que tem esse instinto, que tem essa vontade de retribuir aos pais tudo que recebeu deles. Acontece às vezes também de você receber tanto no relacionamento afetivo, tá? Entre duas pessoas adultas. Receber tanto que você não consegue retribuir, porque você talvez não tenha
para dar o que essa pessoa precisa ou que essa pessoa deseja, e aí você fica aqui, ó, como desigual. E o que acontece? Essa pessoa que está recebendo demais, ela vai embora, porque ela fala, eu não tenho condição de dar o que ele quer, eu não tenho condição de dar o que ele precisa. E na relação de pais e filhos, às vezes, por exemplo, a mãe, ela dá tanto, que o filho chega até a ter raiva da mãe. Já vi isso num atendimento. Ele falava, eu não sei por que eu não consigo me relacionar com a minha mãe, me dá raiva. Ela fala umas coisas que me tira do sério. E aí ele foi reconhecendo tudo que a mãe já tinha feito, tudo que a mãe, o cuidado que ele recebeu, até que ele reconheceu a vida que recebeu. Acho que sou eu. Tem gente se identificando. Eu acho ótimo. Tem mais alguém se identificando com alguma coisa? Se vocês, quando estão olhando para a família de vocês, tiveram algum insight? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Porque isso realmente é bem complexo, sabe? Tem muita gente aqui. Ontem mesmo lá no meu perfil, elaine.taveira.adv, eu fiz uma live falando sobre a força do masculino, né? Como o pai, como o filho tem progresso quando tá na mão do pai. E realmente é uma questão muito polêmica, sabe? Porque tem muita gente que não conviveu com o pai ou com a mãe. E aí não consegue compreender quando eu digo você tem que tomar o seu pai e sua mãe. Eu fiz um exercício também lá no meu feed, onde eu falo mistura. Vou falar aqui pra vocês, café com leite. Vamos supor que o seu pai é o leite e a sua mãe é o café, tá? Agora mistura o café com o leite. Misturou o café com leite? Tenta separar o café com leite. Não dá. E esse é você. O café com leite. E aí quando eu excluo um comportamento, quando eu julgo algo que a minha mãe ou meu pai, né, fizeram, quando eu não concordo, quando eu exijo demais, quando eu acho que eu não recebi o suficiente, tudo isso que eu falo deles, eu na verdade estou falando de mim. Porque se eu falo, meu pai é fracassado, o meu pai, a minha mãe é submissa, e eu sou metade meu pai e metade minha mãe, eu sou o quê? Fracassada e submissa. Isso está em mim. Quando eu reconheço que eles fizeram o melhor que eles podiam e que eu recebi a vida e que a vida para mim é suficiente, porque hoje eu posso ter a escolha, né? E como disse o Fabrício na live de manhã, eu posso escolher os hábitos, eu posso construir os meus hábitos. E quantos de nós passamos aqui ainda na vida com o hábito de julgar os nossos pais? Se eu reconhecer quem está falando aqui, eu e minha filha temos muitos conflitos, mas não conseguimos identificar onde está o problema. Porque muitas vezes de maneira inconsciente, né? Às vezes aconteceu alguma coisinha lá atrás e que você não está conseguindo olhar. Por isso que lá no começo eu disse, a constelação ela vai trazer para o consciente aquilo que estava no inconsciente. Você e sua filha têm muitos conflitos. Como era a sua relação com a sua mãe? Olha aí para sua família. Você colocou a sua mãe? Quem está em primeiro lugar? Veja, observe os objetos que vocês pegaram. Quem que é maior e quem é menor?
Você colocou você e o seu marido? O seu marido está muito maior que você ou você está muito maior que o seu marido? Você colocou os seus filhos estão maiores do que você? Não tem como. Será que ela não está querendo cuidar? Ela está como mãe e você como filha nessa relação? São possibilidades. Não estou querendo te sugestionar nada, entendeu? Mas assim, quando eu disse há uma hierarquia, você vê os seus avós, seus pais e você. Você é pequeno diante de todo esse sistema. Você é menor que todos eles. Você não tem o direito de interferir no assunto dos maiores e dos mais velhos, até porque você não sabe o que eles passaram. Você acha que sabe o que eles passaram. Já viu quando você passa por alguma coisa e alguém vem dar uma... Nossa, quando você se torna mãe, gente, fala, quem é mãe aqui? Quantos milhões de conselhos você recebe? Quantas milhões de receitas mágicas você recebe quando você se torna mãe? A Elaine tá aqui, né? A Elaine tá com os filhos pequenos, ela deve saber o que eu tô falando. Quantas pessoas vêm dar o palpite e você fala, tá, vai lá em casa, passar a noite que eu tô passando, que eu não consigo dormir. É fácil falar, chacoalha aqui, chacoalha ali, dá tapinha aqui, dá tapinha ali, sabe? Isso é só a Mari tá com um bebê. É verdade, não é verdade? E então assim, quem é você pra tentar, pra achar que sabe o que os seus pais passaram, o que os seus avós passaram, o que seus bisavós passaram? Entende? E a gente faz isso. E a gente faz isso o tempo todo. Né? Tá fazendo sentido? E aí o que acontece? O meu pai, a minha mãe é a minha conexão com o feminino. E o meu pai é a minha conexão com o meu masculino. Todos nós temos o masculino e o feminino. Você precisa do masculino para ir trabalhar, para ganhar dinheiro, sabe? Para fazer coisas, para enfrentar os desafios. Você precisa do seu feminino para se acolher. A mãe é aquela que acolhe e o pai é aquele que fala, vai, faz. Eu trouxe um exemplo lá no meu perfil e eu falo, a mãe você vê, por exemplo, num parquinho. Eu trouxe o exemplo do meu pai, na verdade. Porque meu pai, quando as crianças aqui começaram a andar, caía no chão, era meu pai e meu marido, aê, levanta! A criança caía, eles faziam festa. E as mulheres da família tudo assim, ai meu Deus, bateu a cabeça, ai meu Deus, cuidado, ai machucou, vem aqui que a mamãe dá um beijinho que passa. Essa é a força da mãe, essa é a força do pai. Pode ser que você não teve essa convivência. E aí o que você faz? Você se conecta lá com aquela nascente, lá com as suas raízes, e tenha na sua consciência que você veio de um homem e de uma mulher. É ali onde está a sua força do masculino e a sua força do feminino. Entende? Tá fazendo sentido? Vocês querem me fazer alguma pergunta? Eu tô com a camiseta do Juan Garriga, que ele diz sim à vida. Juan Garriga, ele é um escritor de um livro... Ai, deixa eu ver se ele tá aqui. Aqui. Desse aqui, ó. Onde estão as moedas? Eu recomendo que todos vocês tenham este livro e e façam a leitura reiteradamente. Não dá para saber quantas vezes eu já li esse livro. Porque você imagina a vida que você recebeu dos seus pais como moedas. E não importa se elas são de ferro, ouro ou metal. Elas simplesmente foram suficientes
para você. É demais, né, Mari? Enxergar como transformar os relacionamentos com os pais. Como transformar os relacionamentos com os pais. Eu disse no nosso outro... eu anotei aqui um provérbio e você fez essa pergunta e eu li ele aqui. Eu vou ler, tá bom? Chama: da boca dos justos jorra a sabedoria. Provérbio 10:31. Vou até respirar. Eu disse que na constelação a gente olha para os nossos sintomas. No Reprogramando Hábitos eu entrei muito em contato com esse inconsciente, exatamente olhando para os meus sintomas. Eu que tenho conflito com a minha filha, nós duas temos que participar da constelação? Não. Só você. E eu sugiro, a gente lá está perguntando, a pergunta é se eu tenho problema, eu e minha filha. Então nós duas vamos fazer a constelação? Não necessariamente. Aliás, nem é bom que as duas façam juntas. E eu sugiro que você, como mãe, que está aqui apresentando como um problema, como uma questão, algo que te incomoda, que você faça primeiro a sua constelação. Tá? Porque daí você vai olhar para isso da sua perspectiva, né? Eu trouxe lá que eu ia responder a Elaine, já vou responder vocês duas. Isso que você traz é um sintoma. Esse desconforto é um sintoma. O que nós vamos começar uma constelação olhando para este sintoma. E a partir daí a gente vai chegar onde está a raiz desse problema, a raiz dessa questão. Entenderam? Tá respondido, Elaine, me diz aqui. Se vocês têm mais alguma pergunta, quero terminar com um outro exercício. Vamos? Acho que falta 8 minutos, é melhor a gente fazer aqui. Uma pergunta aí. Qual a pergunta? Quando o pai é omisso e a mãe é provedora. Quando o pai é omisso e a mãe provedora, mas o peso de criar 4 filhos a deixou ignorante e violenta. Eu não sei, eu estou lendo o que você está escrevendo, eu não sei qual é a sua entonação, né? Se isso é uma observação, se isso é uma crítica, tá? É aí que você tem que olhar. Eu prefiro olhar para a força dessa mulher que precisou se tornar tão ignorante e violenta para conseguir criar 4 filhos. Você pode olhar para isso para transformar essa relação. Tá muito em moda a gente ouvir as pessoas falando, mas minha mãe é narcisista. Já ouviram? É julgamento. Porque nós temos o hábito, o maior hábito que a gente tem, como trouxe o Fabrício, e eu falei, gente, que incrível ele falar isso hoje, é exatamente esse. Julgar é o nosso maior hábito. O Gustavo, ele trouxe um outro termo numa live que ele fez com o Fabrício e com a Márcia, que ele falou da fisioterapia social. Quem tá aí, Gustavo, Elaine, me lembra? Eu achei incrível, porque é isso, quando você se pega julgando, se coloca nessa fisioterapia social, né? E aí quando você se pega julgando, e a gente vai sempre julgar, sempre, o tempo todo. Mas o que você faz quando você julga? Qual que é a sua consciência, sabe? A sua atitude depois disso. Tá bom? Eu vou fazer aqui um exercício com vocês pra gente finalizar. Não esqueçam de colocar a foto de vocês nos stories e marcar Reprogramando Hábitos e elainetaveira.adv. Marca aí pra mim, amor, por favor. Falando pro meu marido que ele é assistente. elainetaveira.adv. Oi, Isa, que bom te ver. Bom,
Bert Hellinger diz que mãe é a cara do sucesso e o pai é o mundo. É o progresso, é onde você vai realmente conseguir, sabe? Tudo aquilo que você quer, ter prosperidade e abundância. Pai e mãe no coração é viver a abundância. Vamos fazer um exercício, eu quero que vocês imaginem seu pai e a sua mãe aí de frente para você. Vamos lá? Vou colocar essa musiquinha. E eu vou ler, vocês podem até fechar os olhos. Imaginem aí de frente para você, seu pai e a sua mãe. E de frente para eles, talvez agora você possa fazer um agradecimento à vida. Dizer sim à vida. E dizer, querido papai, querida mamãe, eu recebo de vocês, a vida. Eu recebo tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, pelo preço que custou a vocês e que também custou a mim. Vou fazer algo dela para a alegria de vocês, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro e a transmitirei, se me for permitido, como vocês fizeram. Eu tomo com você, minha mãe. Eu tomo com você, meu pai. E vocês podem ter-me como seu filho, como sua filha. Você é a mãe certa para mim. E você é o pai certo para mim. Vocês são grandes e eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Vocês dão e eu recebo. Querido papai, querida mamãe. Eu me alegro porque vocês me aceitaram. Você me aceitou, meu pai. Você me aceitou, minha mãe. Vocês dois são certos para mim. Você, meu pai, aceitou a minha mãe. Você, minha mãe, aceitou o meu pai. Só vocês. Em seguida, você pode imaginar atrás deles os pais deles e olhar para toda a sua história e saber que 50% de você veio dele, 50% de você é dela, deste homem e desta mulher que em algum momento se uniram e disseram sim para você. Se você teve alguma dificuldade, eu estou à disposição. Podem entrar em contato comigo, elaine.taveira.adv, com o Gustavo aqui no Reprogramando Hábitos, com o Fabrício, com a Márcia. Tá bom? Ficamos por aqui. Eu espero ver a família de vocês nos stories. É um tema muito polêmico e, gente, tem tanta coisa para falar. Uma live, 1 hora é muito pouco. Eu quis trazer bastante coisa. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vejo vocês. Eu honro vocês e os seus pais.
Beijo.